Estamos falando ainda sobre queda da graça, perda da salvação ou preservação eterna. Muitas pessoas acham que podem perder a salvação. Bom, já abordamos aqui nos vídeos passados alguns desses conceitos. Nós vamos continuar lá lendo esse estudo. Olha só, preste atenção. Ninguém pode perder a salvação. Está na Bíblia, olha só. Em João 10, 24 a 29, diz assim, rodearam-no, pois, os israelitas, e o interpelaram. Aqui rodearam o Messias, tá? Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Messias, dize-o francamente. Aí ele fala, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, por quê? Qual a razão deles não crerem? Porque não sois das minhas ovelhas. Veja, não é opção. Vocês não creem porque eu estou dando opção de vocês não crerem. Vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem, elas creem, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ó a preservação eterna aqui. Ninguém pode perder a salvação porque ele dá a vida eterna e jamais vão perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez salvo, recebeu a vida eterna? Ninguém vai tirar a vida eterna deles. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Messias. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Veja, se você crê que alguém pode perder a salvação, você está chamando o Messias de mentiroso. Você está dizendo que o Criador e o Messias são fracos. Não conseguem garantir a salvação dos seus. É isso que está dizendo. Porque vós aqui não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê é porque nunca foi salvo. Quem não crê é porque não é ovelha. E quem não é ovelha não é salvo. As ovelhas ouvem a voz. Ovelha é quem foi predestinado antes da fundação do mundo para a salvação. Essa é a ovelha. Quem não foi predestinado para a salvação é porque não é das ovelhas. Por isso não crê. Olha só, o Messias falou aqui em cima que ele era o Messias. Veja. Rodearam ele e interpelaram. Se tu és o Messias, dize-o francamente. O que o Messias falou? Já vos disse e não credes. O Messias falou que ele era o Messias. Olha as obras que ele fez, testificam o meu respeito. E vocês não creem. Quem não crê é porque não é ovelha. Quem não crê na verdade é porque não é ovelha. Ele fala que as ovelhas creem, ouvem a voz dele. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Olha a segurança de salvação, preservação eterna. Ninguém pode perder a salvação. Por quê? Ninguém as arrebatará da minha mão. O Messias está aqui. E os eleitos estão aqui. Ninguém vai abrir isso aqui para fazer as ovelhas perderem a salvação. É impossível. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. O Criador está aqui segurando os salvos. Ninguém vai abrir isso aqui. Ninguém vai tirar os salvos da mão do Pai. Não tem como. Porque é o Pai que está segurando. Entenda, a salvação é Ele que está fazendo nos eleitos, na sua vida. Ninguém vai fazer você perder o que o Criador já determinou para ser seu. Essa é a segurança da salvação. Por quê? Um Deus que perde suas ovelhas é poderosamente fraco. Que espécie de divindade mequetrefe seria essa que deixa
seus filhos, as ovelhas, se perderem a salvação. Isso é uma divindade fraca. Que espécie de Deus esses caras, pseudo-pregadores, esses falsos mestres, esses arminianos creem? Creem numa divindade fraca. Não existe, não é a verdadeira divindade. Não é o Criador esse. Esse Deus que eles creem é mais fraco que o próprio ser humano. Não dá para entender isso, não dá para entender o conceito equivocado dessas pessoas. Só podem ser igual os fariseus lá. Não creem, na verdade, porque não são das ovelhas. Então, olha lá. Agora nós vamos entrar na preservação eterna. Entenda, se você é convertido, o Criador vai fazer você perseverar até o fim. Vai te preservar. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás queria, lascar com a vida de Simão. Eu, porém, roguei por ti. O Messias falou que... Olha isso. O Messias orando por Simão. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. Olha só, entenda uma coisa. Os armênios, esses hereges malditos, filhos de Satanás, eles pegam um trechinho e falam assim, tá vendo? Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, a pessoa tem que crer, tua fé. É a fé que vai salvar. Entenda uma coisa, sim, é a graça mediante a fé que salva, sim, vírgula. Sim, mas vírgula. Primeiro ponto, Efésios 2, 8 e 9. Tegaharite estes esos meni diapistos, que tu quexim, theotodoron, o quexergo enamitis carriste, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. A fé não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Alguém, o Messias teve que orar, teve que rogar por Simão, para que então a fé dele não desfalecesse. Isto não vem de Simão, isto não vem do ser humano. A preservação para a salvação vem do Pai, vem do Messias. Satanás está dançando aqui. O Messias teve que rogar para preservar a fé de Simão. Entendeu? Então ninguém pode isolar a tua fé. Primeiro, a fé nos é dada. Efésios 2, 8 e 9. Segundo, quem é que faz preservar e perseverar? Roguei por ti. E outros textos que tem lá em Filipenses também. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é o Criador que efetua em vós tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. É Ele que faz você preservar, meu amigo. Tá entendendo? Então, preservação eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. E isto não significa que você pode viver na lambança do pecado. Se você viver na lambança da iniquidade, você nunca foi salvo. É assim que funciona. Continuando. Exatamente isso que nós vamos abordar aqui agora. O salvo pode viver pecando e mesmo assim ser salvo? Óbvio que não. Isso significa, na verdade, que nunca foi salvo. Olha só o texto de 1 João. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, a diferença do salvo. O salvo não vive pecando, não vive na iniquidade. Todo aquele que vive pecando, a iniquidade, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como o Pai, ou Ele, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Veja, pratica. Não é que pecou uma vez ou outra. Pratica o pecado, é diferente. Esse procede do diabo.
é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho do Criador, para destruir as obras do diabo. Olha só, plano de redenção. Verso 9. Todo aquele que é nascido do Criador não vive na prática de pecado. Veja, a evidência do salvo é que ele não vive na prática. Ele pode pecar vez ou outra, mas não vive na prática, até porque é impossível não pecar, mas ele não vive na prática. Pois o que permanece nele é o que? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido do Criador. Nisto são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Agora a comparação. Todo aquele que não pratica a justiça não procede do Criador, nem aquele que não ama seu irmão. Então você tem que entender. Existem os filhos do Criador e os filhos do diabo. A evidência que alguém é salvo é que não vive na prática do pecado. Então se você conhece alguém aí que vive na prática do pecado, desobedecendo os mandamentos, sempre rejeita a verdade, não se arrepende, não pede perdão, vive na iniquidade, ou seja, vive a vida como se não tivesse lei para obedecer, a anomia, sem lei. Ele não é justo. Este não é salvo, é filho do diabo. Agora o que pratica a justiça, não vive pecando, ele pode pecar, mas não vive pecando. O que é nascido do Criador, qual a evidência? Não vive na prática do pecado. Prática, dia após dia, aquele mesmo pecado, vários pecados, né? Sem temor nenhum. Então o que não vive na prática de pecado, permanece nele a divina semente. Ele não pode viver pecando, porque é nascido do Criador. É diferente, ele não vive pecando. Este é salvo. Este é o convertido. Então, eis a diferença entre os filhos do diabo e os filhos do Criador. O salvo pode viver pecando e mesmo assim ser salvo? Não. Porque o que vive pecando significa que ele é filho do diabo, na verdade. Ele nunca foi salvo. Isso significa que um dia lá na sua vida, você viveu pecando vários anos. Mas se você se converteu depois, verdadeiramente, não vive mais naquelas práticas, você é nova criatura, então significa que você foi salvo. E agora nós vamos ver o seguinte, que é o Criador quem faz permanecermos salvos. Não é você mesmo. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Olha só, você só pode andar nos estatutos do Pai se nascer de novo, quando o Criador te dá um coração de carne novamente, um coração de carne e tira o coração de pedra. E guarde os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Pai, ou sua divindade. Ezequiel 11, 19 a 20. Nós lemos isso lá nos vídeos passados, né? Então veja que quem faz você andar nos estatutos é o Pai, quando te dá um novo coração. Entendeu? Agora, espera um pouquinho, porque você já pode compreender errado isso aí. Significa que então que não precisa fazer nada? Não, meu irmão. Você é responsável por tudo que você faz. Já abordei aqui, nos vídeos bem passados, soberania divina e responsabilidade humana. Essas duas coisas andam juntas. Só que o elo entre elas não é descrito plenamente na Bíblia. Mas são duas verdades inegáveis. Você é responsável por tudo que você faz. Só que o Pai é soberano. Tudo vem dele, tudo parte dele. Então você tem que perseverar, como está aqui agora, aquele que perseverar. Você tem que fazer aqui as coisas, mas quando você chegar lá na eternidade, você vai ver, opa, peraí, tudo isso que foi o Pai que fez eu fazer. Só que você não consegue perceber isso aqui. Você não consegue perceber. Mas quem está movendo todas as coisas é o Pai. Entenda isso. Então assim, muitos usam assim, não, tem que perseverar até o fim para ser salvo. Principalmente os armênios. Entenda uma coisa, vamos ler esse texto aqui. Presta atenção. Levantar-se-ão muitos falsos profetas enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, a anomia, o amor, agape, se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está em Mateus 24, 11 a 13. Entenda. Aqui está falando duas coisas. É um contexto tribulacional, esse texto, né? Mateus 24, está falando da grande tribulação. Nesse tempo agora que você está vivendo. Muitos falsos profetas já estão enganando a muitos. Se multiplicou já a iniquidade, então o amor, o agape, já se esfriou de quase todos. E vai esfriar ainda mais. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí os armênios isolam só o último versículo, ó, tem que perseverar. Se não perseverar, não vai ser salvo. Ou seja, a salvação, o homem que tem que alcançar, o ser humano que tem que fazer a sua própria salvação. Ó. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quem não perseverou, quem se largar assim dos mandamentos, não vai ser salvo. Pessoal, é tanto texto que eu já expliquei aqui. Tem dois conceitos. Aqui esse perseverar aqui tem duas ligações, tanto com salvação eterna quanto salvação física. Será salvo do quê? A grande tribulação, ela vai vir para perseguir, para pôr à prova os crentes. Então você vai ter que perseverar nos mandamentos. Esquivar-se na terra, conforme diz lá em Lucas 21, 36. Agrepeneta da impante quiero diomini, na catasiosite ekfigin, tanta tamelonta kineste. Enfim, fala lá de ekfigin, que é a palavra esquivar-se na terra e não sair fora da terra. E essa palavra ekfigin tem a ver em desviar-se das coisas, dos obstáculos, da perseguição aqui na terra. Alguns vão conseguir, muito poucos, mas não todos. Então esse perseverar até o fim, esse será salvo, está dizendo que, óbvio que você tem que perseverar. Mas quem faz você perseverar? Muitos textos já dizem que é o Pai que efetua em nós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade, em Filipenses. Os textos que nós vimos aqui antes, né? E assim, está dizendo que, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mas não está dizendo especificamente que é somente o ser humano que consegue perseverar por conta própria. Ninguém consegue fazer nada sem o Messias. É o Messias que faz isso em nós. Do contrário, a glória da salvação seria totalmente do ser humano. Isso é heresia. Está entendendo? Então, e outro ponto. Pergunta que eu deixei aqui já para refutar isso aí. Uma pergunta. Você consegue se salvar? Você consegue se salvar? Ninguém consegue se salvar. Alguém é que te salva. Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o Pai que está fazendo isso em você. Entenda que esse caminho de separação do mundo e perseverar na fé não vem só de você. É o Pai que está te movendo. Isso é espiritual, meu irmão. Nós não podemos nada, nós somos nada. A glória é dele. Entendeu? Então olha só. Esse vídeo aqui vai ficar muito longo, já vou encerrar. O próximo vídeo vai ser aquilo lá. O crente pode cair da graça. Assunto para o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha. O canal do Rômulo no YouTube, verifica a inscrição e o sininho. É isso, um grande abraço, fique na paz.